A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, no 59º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago hoje para a leitura os capítulos 14, 15 e 16 do livro de Números. E, para complementar a leitura no dia, o livro de Salmos, capítulo 95. As inspirações do dia: pecado e rebelião no deserto. No capítulo 14, destaca o versículo 11. Até quando me não crerão? No âmago da rebelião de Israel estava a incredulidade, oriunda do seu esquecimento da fidelidade de Deus no passado, de não confiar nele como o seu Senhor e de não aceitação literal das suas promessas. Observando seu modo de pensar, os israelitas não confiavam mais no Senhor em todas as circunstâncias. Primeiro, crer em Deus importa em aceitar tudo quanto ele disser como a verdade e agir de acordo com isso, confiar inteiramente nas suas promessas, andar nos seus caminhos e amá-lo de todo o coração e de toda a alma. Segundo, a presença da fé faz-nos aceitos por Deus, considerados justos diante dele. A ausência da fé nos condena. No versículo 13, os egípcios o ouvirão. Moisés é um exemplo clássico de um homem tão dedicado ao Senhor que se preocupa mais com a reputação de Deus do que com seu próprio sucesso e honra. Quando os crentes compreenderam com gratidão tudo que Deus fez por ele através de Cristo, também desejarão acima de tudo exaltar o Senhor e a sua glória, e evitar que seu nome caia no opróbrio entre os incrédulos. No versículo 20, perdoe. O perdão de Deus nem sempre significa isenção do castigo. No versículo 29, cairá o vosso cadáver. O Novo Testamento declara explicitamente que Deus ordenou seu julgamento sobre Israel por sua desobediência e incredulidade, para que isso servisse de advertência a todos os crentes. Primeiro, os israelitas tiveram a pregação das boas novas, foram redimidos pelo sangue, cruzaram o Mar Vermelho, foram batizados, desfrutaram de alimento espiritual, participaram de bebida espiritual, as águas vivas de Cristo, e foram guiados pelo Espírito Santo. Segundo, apesar de ter sido redimido e de ter sido alvo da graça de Deus, o povo murmurou contra ele, endureceu o coração e rebelou-se contra o seu Senhor. Desconsiderou o Senhor e recusou-se a ouvir a sua voz. Tentou ao Senhor, deixou de obedecer os seus mandamentos e desviou-se de seguir o Senhor. Terceiro, consequência da desobediência dos israelitas, veio sobre eles a ira de Deus, a morte e a destruição. Deixaram de entrar na terra de Canaã. Perderam o direito de repouso com Deus. E quarto, considerando o fracasso de Israel no deserto, temos para o crente em Cristo a seguinte exortação: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo, e por isso deixar de entrar naquele repouso. No versículo 43, o Senhor não será convosco. Os israelitas, não obstante seu arrependimento superficial e sua expressão momentânea de confiança nas promessas de Deus, ignoraram a advertência de Deus. Cometeram o engano fatal de pensar que poderiam possuir a terra prometida sem obediência, fé e profunda comunhão com Deus. Na sua confiança momentânea, porém,
desorientada, foram derrotados. A lição principal para todos que estão em Cristo é que as bênçãos do concerto de Deus não poderão ser obtidas sem a obediência da fé. Proferir palavras de confiança simplesmente formais nada resolve. É isso que vemos através das Escrituras. No capítulo 15, destaca o versículo 31. Desprezou a palavra do Senhor. Deus distingue entre pecados involuntários e os intencionais, isto é, os cometidos deliberadamente, desafiando a Ele e a sua palavra. O pecado involuntário requeria a expiação, sem, contudo, excluir a pessoa do povo de Deus. O pecado intencional e isolante contra Deus, no entanto, excluía a pessoa do povo de Deus e a privava da redenção concedida a esse povo. No capítulo 16, versículo 3, contra Moisés. A história de Coré, Datã e Abirão diz respeito a 3 levitas ambiciosos conspirando para obter mais poder e uma posição mais elevada para si mesmos, como sacerdotes. Desafiar a autoridade de Moisés e a ordem divina a respeito de Arão, isto é, dele ser um único sumo sacerdote. Assim agindo, rejeitar a Deus e a sua palavra revelada a respeito do dirigente designado do povo de Deus. Consequentemente, receberam da parte de Deus a justa condenação. Como também a receberão todos aqueles que, no reino de Deus, amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras. No versículo 10, destaco: também procurais o sacerdócio? Corá e aqueles demais homens pensavam que poderiam escolher por conta própria os dirigentes do povo. Deus, porém, deixou claro que ele estava no governo, segundo o novo concerto. É Deus que continua decidindo que tipo de pessoas devem pastorear a sua igreja. Ele estabeleceu as sagradas qualificações para aqueles que desejam servir no ministério. Quando os membros de uma igreja deixam de lado os padrões divinos para o ministério pastoral e procuram eles mesmos dirigir este assunto, desprezando a palavra de Deus, estão manifestando a atitude rebelde de Corá e dos demais que se juntaram a ele. A direção da obra de Deus deve basear-se na sua vontade revelada à igreja. No versículo 32, com as suas casas. Os filhos de Corá não pereceram juntamente com o pai, porque, segundo parece, não participaram da sua rebelião. E por fim, versículos 41 a 50. Vos mantestes o povo do Senhor. Quando o juízo divino caiu sobre Corá e seus cúmplices, os israelitas queixaram-se de Moisés, como se ele fosse a causa do juízo. Os israelitas foram tão enganados pelos rebeldes que os tinham como homens mais espirituais entre eles. O povo de Deus precisa de discernimento para evitar seguir a líderes que não provêm de Deus. E chegamos ao fim do livro extra, Salmos 95. O salmista convida a louvar e celebrar ao Senhor. Dos versículos 1 a 11. Vinde, cantaremos com júbilo. Este salmo alerta o crente a verificar se a sua adoração e louvor procedem de um coração obediente ao Senhor. Menciona o pecado e a rebelião de Israel no deserto como um mau exemplo dos que erram através dos seus desejos. E por não conhecerem os retos caminhos de Deus, não recebem aquilo que Ele prometeu. Dos versículos 7 a 11. Se hoje ouvirdes a sua voz. O Novo Testamento aplica estes versículos aos crentes em Cristo. O repouso, mencionado no versículo 11, já não é Canaã, mas a nossa salvação nele. E por fim, o entendimento no versículo 8. Não
endureçais o coração. Aqueles que adoram e louvam ao Senhor precisam também ouvir e obedecer à sua voz. O crente que não obedece à voz do Espírito Santo vai endurecendo aos poucos o seu coração e assim torna-se cada vez menos sensível aos apelos do Espírito. Daí vem a ira de Deus sobre uma igreja ou uma pessoa. Que a leitura de hoje toque o seu coração e abra os seus olhos diante da autoridade de Deus. Não perca nenhum capítulo, nenhum dia de leitura da Bíblia. Ela é tão importante quanto o nosso respirar. Aqui Deus fala com você através das Escrituras, a cada versículo, a cada meditação, a cada momento. Amém e graças a Deus.